Lá, vamos iniciar nosso novo estudo sobre API. Então, nas aulas passadas, nós trabalhamos com PHP para fazer uma aplicação web tradicional, onde que nós temos o front-end e o back-end na mesma estrutura. Tá? A API já é algo que vai além, porque ela visa, na verdade, você ter uma separação bem nítida do front-end com o back-end. Então, vamos estudar aqui um pouco os conceitos e depois vamos iniciar o estudo utilizando o Node.js. Tá? Então, o que significa API? Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicativos. Trata-se de rotinas, programas que fazem acesso ao banco de dados, que executam comandos, que trabalham no back-end. Tá? Então a API ela continua trabalhando no back-end como se fosse uma página dinâmica. Porém, a grande diferença é que cada função vai ser tratada como uma API diferente. Então, por exemplo, eu vou ter uma API para gravar um cliente. Eu vou ter uma API para listar produtos de uma vitrine. Eu vou ter uma API para gravar um item na cesta. Tudo muito separado, isolado. Por que, que eu tenho essa estrutura e essa estrutura é tão popular hoje em dia? Por diversos motivos. Tá? O primeiro motivo é que permite que você crie funcionalidades da sua empresa, da sua organização, possa ser utilizada por diferentes interfaces. Então, por exemplo, eu vou ter um site, um front-end específico que vai usar minha API. Eu vou ter um app do Android que vai usar a minha API. Um app do iOS que vai usar a minha API. Um cliente qualquer, ou um fornecedor ali da minha empresa que também pode utilizar essa API. Então ele permite essa flexibilidade em relação à interface. Ele pode ser reutilizado. Tá? Isso é um dos motivos. O segundo motivo que permite um desenvolvimento em paralelo. Eu não preciso desenvolver junto o front-end e o back-end, igual nós vimos com o PHP, onde que a gente gera o HTML através do comando echo lá dentro do PHP. Eu consigo aqui ter desenvolvimentos paralelos. Eu consigo testar uma API sem precisar ter o front-end. Nós vamos ver como que nós podemos fazer isso, fazer esses testes sem ter o front-end ainda pronto. Tá? Então, permite esse desenvolvimento em paralelo. Um terceiro motivo é você estar preparado para implementar um microservice. Qual que é a característica do microservice? É uma função isolada dentro de um sistema onde eu posso escalar. Então, de acordo com a demanda que eu tiver de uma determinada função do meu sistema web, eu posso criar novas instâncias ali de Docker, por exemplo, que vai ter, por exemplo, a minha API instalada nessa instância. Então isso permite o quê? Você sair de uma aplicação única, uma aplicação monolítica, como é o termo que é usado, onde você tem todas as funções para você ter funções independentes que você pode escalar somente aquela função que utiliza mais. Tá? Um exemplo clássico disso é, por exemplo, ali no Netflix. As pessoas utilizam muito mais a função de pesquisar do que efetivamente de cadastrar, fazer a assinatura e assistir o filme. Então, você tem muito mais demanda de processamento da busca ali do catálogo do que efetivamente das outras funções. Então, não faz sentido você ter
uma única aplicação com todas as funções e você precisar escalar isso numa nuvem, né, para você não utilizar 90% das funções, onde você vai utilizar uma função específica que vai ser muito mais utilizada. Então essa é a ideia de microservice, você conseguir isolar essas funções. E essas funções você disponibiliza ela via API. Tá? Então, as APIs, nós temos alguns tipos, tá? Mas geralmente o retorno das APIs vão ser em um tipo de formato de dados específico. XML, JSON, YAML, entre outros tipos de formato de dados que ele vai responder. Tá? Depois, né, na próxima aula, nós vamos fazer o nosso front-end interagir com essas APIs que nós vamos criar. Tá? Então, é através do Ajax, basicamente, que nós fazemos as requisições do front-end para o back-end. O back-end vai responder nesses formatos e o próprio front-end vai montar o conteúdo, vai construir o conteúdo dinamicamente. Então, nós vimos alguma coisinha com jQuery, mas vamos ver outras formas ali de montar dinamicamente ali o front-end, fazendo essa integração. Tá? Então, né, a API funciona geralmente, né, com o conceito de cliente-servidor. É uma aplicação de back-end. Tá? Uma API é uma aplicação de back-end. E ali o front-end vai ser independente. Tá bom? Nós temos alguns tipos de APIs que nós utilizamos há muito tempo. Algumas estão em desuso, outras são as mais utilizadas, são as mais populares. Nós vamos conhecer aqui algumas delas e vamos dar um enfoque na API REST, que vai ser a que nós vamos utilizar. Tá? Então, API SOAP, né, que é a Simple Object Access Protocol. São os conhecidos Web Services, que eram muito populares no começo dos anos 2000. Então, os Web Services eram ali métodos, funcionalidades que você publicava na web. Você tinha ali um contrato, né, que era conhecido como WSDL, que era um arquivo que você importava na sua aplicação para você utilizar esse Web Service. O formato ali de troca de dados era o XML. O XML é um bom formato de troca de dados, mas ele tem um grande problema. Ele é muito verboso. O que significa isso? Eu preciso escrever muito, ele é muito... tem muitas tags, né? Ele é muito parecido com o HTML. Então, o que aconteceu? Quando isso era só utilizado para aplicações web ou para aplicações de fornecedor, cliente ou coisas do tipo, esse formato funcionava muito bem. Mas quando começou a ser utilizado para alimentar apps mobile, ficou muito pesado. As APIs SOAP são muito lentas. Então, não atendiam ali os aplicativos mobile da melhor forma possível. Tá? Um exemplo clássico de API SOAP, de Web Service, é a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica é um Web Service. Você pode integrar no sistema da sua empresa, junto lá ao sistema do Cefaz, por exemplo, e você consegue transmitir dados e utilizar essas funcionalidades. Tá? Temos API RPC, são conhecidas como Remote Procedure Calls, né, chamadas de procedimento remoto. O cliente conclui uma função no servidor e o servidor envia a saída de volta ao cliente.
ela vem até antes do SOAP, tá? Hoje em dia pouco utilizada. APIs WebSocket, elas são recentes também, elas estão sendo muito utilizadas e elas têm uma característica bem interessante, que elas têm dupla mão. O que significa? O cliente pode requisitar ao servidor e o servidor pode requisitar ao cliente. Então isso é bem interessante. Por exemplo, né, quando você tem uma aplicação que precisa ser atualizada a todo momento, né? Por exemplo, um chat online, um home broken, coisas do tipo. O Paybank roda Sim. com essa aí. Sim. Tem até uma reportagem falando sobre você gravando, discutindo custos, quantidade de chamadas. Sim. Ela é mais difícil de se trabalhar, mas ela tem essa possibilidade, né, de dois sentidos. Porque geralmente o que acontece na API? O cliente solicita para o servidor responde. No WebSocket os dois caminhos. Tá? Então, por exemplo, teve uma atualização no servidor, ele consegue mandar uma atualização para o cliente. Por exemplo, o extrato do corrente. Você pode consultar o extrato de um banco e o... Sim. Você troca sei lá, teve uma atualização ali na cotação do dólar, por exemplo. Então ele volta ali, ó, atualizou, quer comprar, quer vender, coisa do tipo. Né? Não para você ficar dependendo de você ficar atualizando. Né? Então, ela é bastante utilizada. Quer dizer, ela é mais complicada, mas ela vai ser muito implementada, muito utilizada. E a API REST, que vai ser aí o nosso foco, tá, da nossa utilização. Elas são populares e flexíveis. E nós utilizamos o HTTP, os métodos do HTTP, para conseguir utilizar essa API. Tá? Ela tem algumas regrinhas, eu vou mostrar para vocês. O que são, né, APIs REST, que serão as que nós vamos utilizar? Significa, né, a tradução, transferência representacional de estado. Então, o REST utiliza métodos do HTTP, alguns que nós já vimos no PHP. Né? Nós já vimos o GET, nós já vimos o POST, mas ela utiliza outras também, GET, PUT, DELETE, POST, etc. Para cada operação que a gente for realizar dentro ali de um objeto, vamos dizer assim, nós vamos utilizar um método específico. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho. Por exemplo, o GET é para ler, DELETE é para remover, né? Tá na cara. POST para inserir, PUT para alterar. Então é uma forma de organizar os métodos do HTTP. Tá? Então ela será aqui o nosso principal foco e eu vou mostrar as regras dela daqui a pouquinho. Tá? Aqui, pessoal, quais são os benefícios de se utilizar uma API REST? Integração, são usadas para integrar novas aplicações com o sistema de software já existentes. Uma API pode ser uma ponte ali de comunicação de um sistema legado para um sistema mais atual, para um front-end mais atual. Tá? Então isso aumenta a velocidade de desenvolvimento. Inovação. Setores inteiros podem mudar com a chegada de um novo aplicativo. As empresas precisam responder rapidamente e oferecer suporte à rápida implantação de serviços inovadores. Então, por exemplo, você já tem um sistema legado dentro da sua empresa, feito em Java, feito naquilo que você quiser, e você vai contratar de uma empresa terceira a criação de um app mobile. Se você for fazer uma integração direta, por exemplo, com esse sistema legado, vai demorar muito tempo. Então é melhor você criar uma API intermediária, e essa API intermediária vai ser a ponte, né, desse app mobile com o teu sistema legado, por exemplo. Tá? Então, isso é uma vantagem. Né? Então, expansão, então dá para você trabalhar com diversas tecnologias diferentes, diversos front-ends diferentes, então tem essa flexibilidade. Facilidade de manutenção,
porque basicamente é uma função isolada, não é um sistema complexo, intrincado. Você separa ali numa função bem específica. Tá? Então, isso facilita a manutenção da sua API. Tá? Em relação à dificuldade, essa foi uma pergunta feita na quinta-feira lá pelo pessoal da tarde. Professor, o que é mais difícil? Ou o que é mais fácil? Desenvolver um site em PHP ou fazer um site com APIs e utilizando um front-end? O mais rápido, o mais fácil é fazendo com PHP. O mais flexível, onde que permite uma expansão, uma flexibilidade maior, é você criando as APIs. Porque aí, a hora que você quiser, você muda o front-end. Tá? É mais complexo porque você tem mais camadas que você precisa trabalhar, você vai precisar utilizar outras tecnologias, vai precisar conhecer outros conceitos, mas é o que eu falo. Se o teu projeto é algo finito, né, um projeto pequeno ou médio que não vai evoluir, nada te impede de criar ali um monolito em PHP, você já monta ali a tua aplicação, o teu site acabou. Porém, é algo que você vai expandir, que você vai dar suporte a novas tecnologias futuras, então é melhor você já pensar de uma forma, né, utilizando APIs. Tá? Depende do projeto, depende da funcionalidade, da finalidade do projeto. Tá bom? Quais linguagens eu posso utilizar para fazer uma API? Quase todas. Tá? Node.js, que vai ser a que nós vamos utilizar, Netcore, C Sharp, Java, Spring Boot, PHP. Eu vou fazer um vídeo criando uma API usando PHP. Tá? Não tem, o conceito de API é um conceito, não é uma tecnologia proprietária. Tá? Então, é um conceito de arquitetura. Tá? Então, independe, tá, o que vocês vão escolher. Aí vocês vão perguntar, professor, e o Angular, React, Vue? Tudo isso é framework de front-end. Tá? Esses caras, eles consomem APIs. Eles são frameworks de front-end. Ah, vou utilizar o Node.js. Aí sim, Node.js você trabalha com back-end. Você acessa banco, você grava arquivo, manda e-mail, faz um monte de coisa. Tá? Então precisa ter bem claro isso. Tá bom, pessoal? Como eu falei para vocês, né? Você pode ter o desenvolvimento em paralelo do front-end e o back-end. Tem duas equipes ali separadas, as duas estão trabalhando em paralelo. E como que eu vou testar a minha API? Não preciso do front-end estar pronto. Existem softwares para a gente testar. Tá? Então, por exemplo, né, o mais conhecido aí de todos, o Postman. Tá? Tem outros, tem o Arc, tem outros softwares para fazer esses testes. O que esses softwares fazem? Você coloca o URL, você coloca o método de envio, se é GET, se é POST, se é DELETE, coloca ali os dados que serão enviados, e ele dá um enviar e ele vai te trazer a resposta. Tá? Então ele é muito utilizado. A gente vai usar esses caras aqui para o nosso teste, tá? O Postman. Então, eu vou mostrar para vocês depois como a gente utiliza. Tá? Aí nos computadores tem Node.js. Tá? Eu já montei um projeto com diversos módulos ali, porque ele não está permitindo instalar novos módulos, mas eu coloquei no Teams um projeto sandbox.zip. Vocês podem olhar lá na pasta de vocês, tá? Ele é um projetinho já completo, que eu vou mostrar para vocês como vocês vão utilizar. Tá? Para a gente conseguir rodar nesses computadores. Depois a gente precisa só testar, ver se a gente consegue instalar o Postman nesses computadores aí. Tá bom?
E aqui, o formato de troca de dados, né? O formato de troca de dados vai ser o JSON, né? Que é JavaScript Object Notation. Quem está fazendo aula de banco de dados, ou já fez, viu lá no MongoDB, usa o JSON como o formato ali de documentação de dados. Tá? Então, é um formato que foi criado inicialmente para trabalhar com Ajax, mas hoje em dia está em todos os lugares. Tá? Na resposta das APIs, no envio de dados para as APIs. Ele veio substituir o XML para ser algo mais leve, não tão verboso, para você digitar menos. Tá? Então aqui a gente pode até ver um comparativo. Tá? Ó, isso aqui é um XML. Você tem que pôr as tagzinhas, ó, muito parecido com o HTML. E o JSON, você só põe ali chave, dois pontos, valor. Chave, dois pontos, valor. Né? O XML você tem que pôr abre tag, põe valor, fecha tag. Abre tag, põe valor, fecha tag. Isso para troca de dados estruturados, né? Para troca de objetos. Serialização e deserialização de objetos. Ok, pessoal? Oi? O objetivo inicial dele foi substituir. Tá? Eles fazem a mesma coisa. Dúvidas, pessoal? Muita coisa? Sim, YAML é outro, que é mais resumido ainda. O YAML geralmente é utilizado para Docker. Mas tem algumas coisinhas que usam o YAML também. Tem duas apresentações, tá, pessoal? Essa foi a primeira, conceitual. Show.